já aprendemos o que é o tribunal de Cristo. E neste momento eu gostaria de justamente aprofundar nesse assunto, lendo a parábola do julgamento das cabras e das ovelhas, onde a gente vai ver elementos tanto do tribunal de Cristo, como também do julgamento do trono branco. Então, primeiro, vamos aqui para Hebreus, capítulo 9. Um ótimo versículo aqui em Hebreus, capítulo 9, para a gente começar esse estudo. Hebreus, capítulo 9, aqui fazendo uma comparação como Cristo se sacrificou uma vez por nós, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Então aqui está fazendo uma comparação com Cristo, mas qual que é o foco aqui do vídeo de hoje? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, sem reencarnação. Então depois que a pessoa morreu, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Ele morre uma vez. Depois vem o quê? O julgamento. E é desse julgamento que eu vou falar no vídeo de hoje. Então vamos agora para Mateus. Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Vamos aqui para o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas em sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então, a gente tem uma separação, ovelhas, direita, bodes à esquerda. Muito similar também com o que a gente viu em Apocalipse, onde a gente tem duas colheitas. Então, uma colheita é porque as uvas estão maduras. A segunda colheita, ela é porque as uvas estão totalmente maduras, as uvas estão podres. E para onde elas são levadas? Para o lagar, para serem pisoteadas, para serem destruídas. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita. Então, qual veio primeiro? Qual veio primeiro? O julgamento das cabras ou das ovelhas? Das ovelhas. Primeiro veio o julgamento das ovelhas, não das cabras. Indo aqui para o versículo 34. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhe dirá: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então aqui a gente tem esse grupo, essas ovelhas sendo chamados de justos. Justos na Bíblia é um sinônimo de salvo, de santo, de eleito, de filho de Deus. Olha que interessante. No tribunal de Cristo, diferente do que muitas pessoas imaginam, Deus não vai estar lá expondo todos os seus pecados que você cometeu. Não, é um momento de receber recompensas, no qual as nossas obras aqui na terra, sejam madeira, restolho, pedras preciosas, ouro, vão ser provadas pelo fogo. E o resultado disso vai ser ou uma recompensa ou uma perda de uma possível recompensa. Os nossos pecados não vão ser mencionados para nós. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados para as costas dele, que ele joga os nossos pecados no fundo do mar, que como o leste é separado do oeste, assim Deus nos separou de nossos pecados. Ele não vai mais se lembrar disso, ele não vai nos trazer novamente a lembrança dos nossos erros, mas ele vai nos recompensar pelas boas ações que a gente fez. Um exemplo disso que a gente pode ter é Mateus capítulo 19. Vamos para Mateus capítulo 19, especificamente aqui com os apóstolos. Mateus capítulo 19, versículo 27. Então respondendo Pedro lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E agora uma breve pergunta: é assim que a pessoa é salva, deixando tudo e seguindo Jesus? É assim que a pessoa obtém a salvação? Sendo um discípulo de Cristo? Não. A salvação é obtida somente pela fé.
Fé é diferente de obras, como a gente vê em Efésios capítulo 2. Se alguém tem alguma dúvida em relação à salvação, assista o vídeo que eu deixo marcado lá no canal, qual é o caminho da Bíblia para o céu. Então, a salvação é pela fé, e não somente isso, mas a vida eterna. Para a pessoa ser salva, basta ela crer. Ela não precisa ser discípulo. Ela não precisa fazer as obras. As obras, elas geram recompensa. A fé gera salvação. É importante a gente entender esse conceito. Então, aqui, Mateus capítulo 19. Pedro está perguntando o que ele vai receber, o que eles vão receber por deixar tudo e seguir a Cristo, por serem discípulos fiéis de Cristo. O que nós teremos por isso? E qual é a resposta de Cristo? Cristo vai falar, vocês vão ser salvos, vocês vão ter a vida eterna, vocês não vão mais para o inferno porque vocês estão me seguindo. Não é isso que Cristo vai falar. Olha o que Cristo vai dizer. Que a salvação não é pelas obras. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, novamente, eles foram obedientes, eles fizeram boas obras, então Deus dará a eles recompensa. Eles já têm a vida eterna por crer, mas o fato deles serem discípulos adiciona ainda mais. Eles entram abundantemente na vida. Então, eles vão poder aqui julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Além de herdar a vida eterna, vai o quê? Receber 100 vezes tanto. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então a gente retorna aqui para o julgamento das nações, o julgamento das ovelhas com o julgamento das cabras. A gente já viu o que vai ser a consequência do julgamento das ovelhas, que não vai ser mencionado os pecados, que não está sendo mencionado aqui as coisas ruins que eles fizeram, mas as coisas boas. É o momento de receber as recompensas, de receber a coroa. Okay? Então as pessoas vão ser recompensadas pelas boas ações que elas fizeram. Um exemplo que a gente tem dos 12 aqui é que eles vão julgar as 12 tribos de Israel na regeneração, no reino de 1000 anos de Cristo. E aí fica a questão, a gente não tinha essa separação entre os que estavam à direita, que eram as ovelhas, que eram justos, e entre as cabras que estavam na mão esquerda? Vamos ler sobre o julgamento deles. E é interessante notar que veio antes ou depois do julgamento das ovelhas. Depois. O julgamento do trono branco, ele só acontece depois da batalha de Gog e Magog, que é depois do reino de 1000 anos de Cristo, que é depois do tribunal de Cristo. Então, primeiro tribunal de Cristo, reino de 1000 anos, batalha de Gog e Magog, e aí julgamento do trono branco. Bem distantes um do outro. E é claro que na cronologia, o julgamento do trono branco é depois do tribunal de Cristo. Indo aqui para o versículo 41 de Mateus, capítulo 25. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, então aqui falando dos bodes, apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, para o inferno. Olha só que interessante, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui os bodes, as cabras, estão indo para o inferno, enquanto as ovelhas estão indo para o céu e recebendo recompensas. E fica aí a pergunta, por que as pessoas vão para o inferno? Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O motivo que nos torna merecedor de ir para o inferno é nossos pecados. Porém, quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente é justificado. A justiça dele é imputada em nós, através da fé. Mas quem não tem essa fé, quem não acredita, quem não escolhe depositar sua confiança em Jesus Cristo, mas escolhe depositar a confiança em si mesmo, nas próprias obras, na terra, no lixo, que é a falsa religião, que é a salvação por obras, essa pessoa vai para o inferno, por conta dos pecados e transgressões que ela cometeu. Versículo 42. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes. Despido e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá dizendo, na verdade eu vos digo que, quando não fizestes ao menor destes, não fizestes a mim. Irão estes para o castigo eterno. Inferno é castigo eterno. Não tem fim o fogo do inferno. O fogo nunca se apaga. O verme nunca morre. Mas os justos para a vida eterna. As ovelhas para a vida eterna. Mas os bodes para a condenação
eterna. Então, esses são os dois julgamentos que a gente tem. A gente tem o tribunal de Cristo, que acontece primeiro, que não é um momento de relembrar os pecados, mas sim de trazer à tona as boas ações, as recompensas que cada um vai receber, as coroas que cada um vai receber. E a gente tem um momento do julgamento do trono branco, onde os pecados das pessoas vão ser mencionados. Eles não quiseram ser salvos pela fé, então eles vão ser julgados pelas obras que eles cometeram. Apocalipse, indo aqui para o capítulo 20, versículo 11. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. A ressurreição aqui já aconteceu para as ovelhas. As ovelhas já receberam suas recompensas. Aqui a gente não está falando de salvos, a gente está falando de pessoas que são mortas, que não têm a vida eterna. E olha o que vai acontecer. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Olha que problemão. Todos pecaram e são privados da glória de Deus. Então é no julgamento do trono branco que os pecados das pessoas vão estar sendo trazidos à tona. É neste momento em que vai ser exposto na face dessas pessoas todas as iniquidades que eles cometeram. Toda a arrogância que eles tiveram na vida inteira deles de não querer aceitar Cristo como seu Salvador. A salvação é gratuita, mas todas essas pessoas que estão aqui nesse julgamento, sendo julgadas no trono branco, negaram a este presente da salvação. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida, um resumo, todos os que estão nesse julgamento, porque eles estão mortos. Os mortos não têm seu nome escrito no livro da vida. Todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, um resumo aqui dessa situação. Daniel capítulo 12. Retornamos aqui para Daniel capítulo 12. Qual é o resumo do julgamento? Das ovelhas e dos bodes. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, as ovelhas, e alguns para a vergonha e desprezo eterno, os bodes. Então, essa é a parábola explicada, essa parábola que a gente encontra em Mateus. Ela é mal utilizada por muitas pessoas para ensinar salvação por obras. Que, você vai para o céu porque você faz coisas boas. Não, a gente não está falando aqui de ir para o céu. A gente está falando aqui de recompensas que acontecem no tribunal de Cristo em relação às ovelhas. A salvação é pela fé. A gente nunca pode usar uma parábola, algo difícil, para interpretar algo fácil. Efésios capítulo 2, João capítulo 3, João capítulo 5, a gente tem Romanos capítulo 3, capítulo 6, diversos versículos que provam e falam constantemente que a salvação é pela fé. Então, que nenhum homem vos engane. Salvação é obtida unicamente e exclusivamente pela fé. O que essa parábola nos demonstra é como vai ser, primeiro, o julgamento do tribunal de Cristo, onde os santos receberão seus galardões, suas recompensas. E, posteriormente, o julgamento do trono branco, onde os ímpios, onde os perversos serão julgados de acordo com as obras que eles fizeram. E vão ser jogados no lago de fogo em corpo. Não somente em alma, mas em corpo também. Então, espero que tenha ficado claro o que essa parábola queria dizer. Que Deus abençoe vocês e até mais.